A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 4 de adulto. Hoje nós vamos estudar um tema interessante. Quando se vai a glória de Deus, né? Aqui nós vamos ver que Deus abandona o templo, retira a sua glória, por causa de quê? Por causa da abominação do povo. O povo, na sua idolatria, já temos visto, né, até agora, praticando coisas terríveis, né? E Deus suportou até um certo ponto, como é característico de Deus, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, se Deus punisse o pecador logo na hora, já era. Mas Deus nunca pune, Ele sempre dá tempo da pessoa mudar de ideia. É por isso que João Batista, Jesus, os apóstolos, em regra, a pregação deles começavam como? Arrependei-vos. E Pedro foi mais além no dia de Pentecostes, no capítulo 3, quando ele fala arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério na presença do Senhor. O refrigério de Deus só vem com arrependimento, conversão, né? Então, Deus sempre age dessa maneira porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar. Então, aqui, a glória de Deus se afastou. Deus se afastou do templo, se afastou do povo dele. Mas por quê? Porque eles não se arrependeram. Eles extrapolaram todos os limites que Deus deu. Deus cansou de enviar profeta. Mas uns eles matavam, outros eles prendiam, outros eles rejeitavam, né? E chegou ao ponto que quando Deus agiu dessa forma, entregando a nação na mão de Nabucodonosor, não foi à toa, né? E mesmo assim, os que foram para a Babilônia, chegaram lá, a maioria não quis saber de Deus não, né? Mas em Jerusalém a gente tinha um profeta chamado Jeremias. E lá, nos exilados lá, né, em Babilônia, nós tínhamos lá um profeta chamado Ezequiel, que é o que nós estamos estudando aqui. Ele foi levado na primeira leva, juntamente com Daniel e seus 3 amigos. Bem, então, a glória do Senhor, ela saiu. Vamos ler aqui. O título é Quando se vai a glória de Deus. Mas antes eu quero apresentar aqui meus livros, né? Bem, é os 2 últimos, conforme eu tenho dito, é os 2 últimos lançamentos. O primeiro, o penúltimo é esse, o Jejum que Funciona. É uma benção esse livro, em todos os lugares que eu tenho enviado ele, pelo correio, né? Os que não são aqui de perto, né? Eles têm achado uma benção, têm gostado. Vai ser benção se você adquirir esse livro, tá? Só você ligar o meu zap aí e você conversa comigo. Esse livro só entregue na sua casa pelo correio num preço baratinho, tá bom? E o segundo aqui, o penúltimo, né? Me parece que é 6 livros que eu tenho lançado nesses 2 anos. Então o penúltimo é esse, o Jejum, e o último é esse, né? O batismo pentecostal, o batismo com evidência de falar em língua. Isso aqui é um manual excelente com 164 páginas, tá bom? É só você ligar para o meu zap e a gente combina como é que ele pode chegar aí, tá bom? E com certeza você vai ser muito abençoado. Meu zap vai ficar na descrição, mas eu vou dizer aqui, né? 21, Rio de Janeiro, 99462, ok? 7762, repetindo, 994 62 7762, ok? Ligou para mim, combinou, ele está chegando aí pelo correio. O correio cobra aí R$7. For assim para o Nordeste, para o Sul, né, para lugares longe, ele cobra R$7,40 o correio, o postal, né? E vai chegar aí na sua casa, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto aí. Se você não se inscreveu, me ajuda aí, se inscreva no meu canal aí. Se inscrever é fácil, do lado direito está escrito inscrever, é só você tocar ali, pronto. O irmão às vezes pergunta, mas eu vou escrever o quê? Não, é inscrever
é tocar no lado direito do vídeo que você está assistindo, na palavra inscrever. Você tocou ali, você está inscrito, tá bom? E se quiser ver os quase 500 vídeos que eu tenho aqui, é só você ir tocar em cima do nome do canal ou em cima da minha foto. Vai abrir lá, tu toca em vídeo, pronto, tu vê todos os vídeos que você quiser, está à sua disposição. Eu creio que você vai gostar muito, tá bom? Bem, vamos lá agora para a nossa lição. Eu creio que você já se inscreveu, já tocou aí, certo? Já vai compartilhar aí com seus amigos, seus grupos, deixar o seu like, tocar no sininho, é tudo fácil, né? Então vamos lá. Quando se vai a glória de Deus? Bem, a presença de Deus, ela pode deixar o seu povo. Será que Deus faz isso? Bem, nós já vimos aqui, né? Deus vendo o povo na idolatria, virando as costas para ele, rejeitando ele, né? Fazendo todo tipo de maldade, e Deus manda profeta, prega, e eles rejeitam os profetas. Aí você me pergunta, mas quem é que estava fazendo isso? Era o ímpio? Não, era o povo de Deus. É isso aí, por isso que a Bíblia diz, olha, a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Entendeu? Então o julgamento vai começar pela casa de Deus. E na eternidade, com certeza, a punição é mais severa com aqueles que foram escolhidos, chamados e depois rejeitaram e viraram as costas para o seu Criador. Né? E sendo salvo não é só Criador, é Salvador. Então, isso acontece quando a própria pessoa ele despreza Deus, aí Deus não tem outra opção, porque Deus não quer lá na eternidade ninguém com ele obrigado. Então Deus manda juízo, manda castigo, mas tudo isso com a intenção de trazer a pessoa para o arrependimento. Quando o juízo de Deus não resolve, aí do jeito que tem, né, é o que aconteceu lá em Judá. Foram levados para a Babilônia. E lá a coisa ficou feia, né? Mas é o que eles queriam. Então vamos lá. A presença de Deus ela pode deixar o seu povo? Lógico, né? Então nós vamos ver que as abominações, as idolatrias, né? A rebelião, isso tudo é uma rebelião, né? A pessoa se rebela contra o seu próprio Deus, Criador do céu e da terra. É loucura, né? Mas o diabo consegue botar isso na mente das pessoas. O mesmo demônio que foi enganado lá no princípio é o mesmo demônio que influencia as pessoas hoje a se rebelar como ele se rebelou, né? Só que ele não tem perdão, mas aqui na terra quem se arrepender tem perdão, né? O inimigo não tem perdão porque ele teve muito tempo para se arrepender, mas nunca se arrependeu. E depois de selado a sentença não tem mais jeito. É igual nós, se morrer no pecado sem salvação, não tem mais jeito. Não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta fazer nada, porque depois da morte segue o juízo. Entendeu? Então, isso aí acontece. Então, a glória de Deus, né? E ela baixou do céu à terra. Porque a glória de Deus, ela primeiramente, ela se manifestou, né, de uma maneira prática, né, no tabernáculo. Quando Deus criou, né, mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele disse que ali estaria o nome dele e com certeza ali ele manifestaria o quê? A sua glória. Certo? Bem, então, no dia da dedicação, todo mundo viu, né, isso acontecer. E também no tempo de Salomão, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. Ok? Agora é preciso a gente entender, eu entendo dessa maneira. A glória de Deus é o quê? A glória dele é uma manifestação da pessoa dele. Por exemplo, eu vejo ali a glória de Deus na nuvem de fogo durante a noite, aquecendo naquele inverno frio à noite, né? O inverno durante o dia era um calor horrível, de noite era um frio terrível. Então à noite tinha ali aquela nuvem, né, de fogo cobrindo Israel, protegendo e também, lógico, aquecendo ali, espantando os animais. Então uma proteção completa. Então eu vejo ali naquela nuvem de fogo, eu vejo ali o que? A glória de Deus. Entendeu? Então
Então, no meu entendimento, a glória de Deus é uma manifestação do poder de Deus, ou depende do contexto. Por exemplo, de dia, como se manifestava a glória de Deus? Por intermédio de quê? Da nuvem que protegia do sol, daquele calor terrível, né? Aí o povo olhava aquela nuvem e ali eles percebiam o quê? A glória de Deus. Quando Moisés descia do monte, ele tinha que botar um véu, porque o seu rosto resplandecia. Entendeu? O seu rosto resplandecia. E era o quê? Era a glória de Deus. Por quê? Porque ele estava ali na presença de Deus, lá orando, conversando com Deus, e ele descia. O próprio Paulo escreveu: hoje nós não somos como Moisés, não precisamos mostrar um véu, né? Porque a glória de Deus ela se manifestou na plenitude, na pessoa de Jesus, né? Quando ele fez aquele milagre do vinho, o que está escrito lá? Que eles entenderam que Jesus ali, naquele milagre, ele manifestou a sua glória. Então, a glória de Deus hoje é manifestada na pessoa de Jesus. E é lógico que ele irradia essa glória através do Espírito Santo nas obras que ele faz na terra. Há muita coisa importante que Deus faz na terra, e tudo que ele faz é importante, a gente vê a manifestação da glória de Deus. Entendeu? Então, a glória de Deus, ela se manifestou nos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo. Só lembrando, né? E quando Deus acompanhou Israel naquelas jornadas, toda a gente viu. Quer dizer que eles não viram a glória de Deus quando ele abriu o Mar Vermelho? Né? Então, é uma manifestação. Tu vê um cego enxergar na oração, no nome de Jesus, não é uma manifestação da glória de Deus? Né? É uma bênção, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, nós vamos aqui. Agora, é lógico que a glória de Deus se manifesta, mas quando a gente começa a rejeitar a vontade de Deus e se rebela, no começo, a gente não vê mais manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, a gente não vê mais isso. Entendeu? Ali a glória de Deus foi lá para o Monte saiu do templo, depois foi lá para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ele foi embora, voltou. Segundo o autor aqui, né, eu até concordo com ele que essa glória, da forma que era manifestada em Israel, vai ser manifestada no milênio, no templo lá, que vão ser construídos lá no milênio, durante os 1000 anos em que Jesus vai reinar na terra. Mas isso aí é uma outra história, tá bom? Então, número 2 aqui, sobre a retirada da glória de Deus. Esse aqui é o ponto mais triste, né? É quando a glória de Deus vai embora, Deus se afasta, né? Então, quando Deus estava irado, né? Falou com Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês, não. Deus estava irado com aquele povo. Mas Moisés foi sincero com Deus e falou: pai, Deus, se tu não for com a gente, não dá para ir, não. Eu não vou. Ah, mas eu vou enviar um anjo. Não, mas se tu não for, eu não vou, não. Veja a importância que Moisés deu à glória de Deus. Enquanto outros viraram as costas para Deus e a glória de Deus se foi, Moisés, pelo contrário, valorizou a Deus, o que ele era, e a glória de Deus começou a se manifestar na vida de Moisés. Moisés tocava na rocha, saía água. Era manifestação de quê? Da glória de Deus. Mas sempre quando Deus manifesta a sua glória, ele sempre tem que usar alguém. Entendeu? Deus não anda assim manifestando a glória, a não ser, conforme Paulo escreveu lá no primeiro capítulo de Romanos: os céus manifestam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, a lua, o sol, essas estrelas, essa criação maravilhosa, você vê o quê? A glória de Deus. Entendeu? O que Deus fez de uma forma perfeita, né? Bem, vamos ver aqui a retirada dessa glória, né? Da glória de Deus, aconteceu em alguns estágios. O autor traz aqui. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. A glória de Deus estava sendo manifestada naquele querubim,
sobre a asa da aliança, ok? Ali é que Deus se manifestava quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais, representando o sangue de Jesus, né? Segundo, a glória de Deus passou para a entrada do templo. Olha só, saiu lá de dentro do Santo dos Santos e foi para a entrada do templo. Veja só como é que a coisa foi ficando estreita, né? Ele saiu ali da Arca da Aliança, passou para a entrada do templo. Aí, na entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos se afastou completamente do templo. Dali ele foi se afastando, se ausentando, foi, né? E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, a questão é essa, né? Ela não se retirou de uma forma instantânea. Deus nunca faz a coisa assim, mas é por quê? Porque ele não pode, não é misericórdia. Quando a glória saiu do querubim, né? A glória saiu, se levantou, né? Sobre o querubim, sobre a Arca da Aliança, ela passou para a entrada do templo. Mas eles nem se ligaram nisso. Poxa, a glória está indo embora. Ela já saiu do Santo dos Santos, certo? Agora já foi para a entrada do templo, lá onde trazia os sacrifícios, o altar, né? Ela já foi para a entrada, para onde você passava do altar para o lugar santo. Que eram essas três divisões, o altar, o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, aonde entrava o sacerdote, o sumo, né? Sacerdote com sangue, onde ele passava pelo véu. Véu esse que quando Jesus morreu na cruz, ele foi rasgado, saiu fora, né? Mas Deus foi aos poucos para chamar a atenção do povo. Mas não funcionou não, porque ninguém se ligou nisso. Parece que tinha alguns ali que estavam até querendo que ele fosse embora de vez. Entendeu? A gente precisa prestar atenção nisso, entendeu? A glória de Javé pairou os querubins e aos poucos afastou-se completamente. Quer dizer, Deus foi aos poucos dando a chance. Já que ninguém se ligou, ele foi embora de vez, né? Um dia, depois, em Jesus, essa glória se manifesta, certo? Bem, por fim, a glória se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas logo exigia responsabilidade, né? Então, a glória de Deus, ela não pode habitar onde tem pecado, por isso que ela foi embora. Temos que ter essa mentalidade santa. A glória de Deus, ela não pode se manifestar onde tem o pecado. Já que nós vimos, né? Eles profanaram o templo, certo? Profanaram mesmo o templo do Senhor. Deus deu chance, não quiseram, então hoje Deus faz a mesma coisa. Às vezes você não entende por que fulano fica no pecado e faz isso, faz aquilo, né? E como é que continua aí? Sabe o que é? É misericórdia de Deus. Não é da vontade de Deus que as pessoas morram no pecado. Entendeu? Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte do que está em pecado, não. Deus está sempre dando uma oportunidade. Eu gravei isso na minha mente. Deus é o Deus das oportunidades, mas não vamos abusar também. Então tem muita gente que está debaixo da misericórdia, está em pecado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e parece que Deus não está vendo. Não, Deus está vendo. Deus já sabe que o Espírito Santo está convencendo ele. Você está errado, você tem que mudar de vida. Deus, né, quando é pentecostal, Deus envia um profeta para falar, com visão, com revelação, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Deus manda sempre alguém para despertar aquela pessoa. E tem o principal, que é o quê? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que fornicação é pecado, que mentira é pecado, acabou. Eu não preciso de respaldo de homem nenhum para saber se é ou não. A Bíblia falou, está falado. O que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado e acabou. Mas eu fico no pecado, então acabou. A glória de Deus vai embora. Você vai perder a bênção. Se arrepende enquanto é tempo. Entendeu? Então, a presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas exigia o quê? Responsabilidade.
compromisso com Deus. Entendeu? Deus não é Deus de brincadeira, não é de bagunça, de desordem. Tudo com Deus é com ordem e decência. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Entendeu? Então não pense que as pessoas estão pecando aí, está tudo bem, tá diante de Deus, não. O juízo vai chegar. E às vezes vai chegar como chegou para Esaú. Ele depois chorou, se humilhou, mas Deus não aceitou mais, não deu mais perdão a ele. Entendeu? Ah, mas isso aí não é de acordo com a personalidade de Deus. Você está enganado com Deus. Deus é santo, com Deus não se brinca, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Deus é amor, mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é o quê? Fogo consumidor. Então não fica só que Deus é amor e fica brincando com ele, não. Porque ele também é fogo consumidor. A hora que ele bate o martelo e fala, não adianta mais, acabou. Certo? Esaú brincou com ele. A hora que Deus falou, acabou, não adiantou chorar, não. Ele não alcançou o lugar de arrependimento. Entendeu? Bem, a segunda parte aqui, terceira, sobre o segundo templo, né? Nós sabemos que o segundo templo, primeiro templo quem construiu, né, foi Salomão. Salomão construiu o primeiro templo. Antigamente era só o tabernáculo, né, e com a arca ali e tal, essa história a gente já conhece. Mas quando Davi, antes de morrer, Davi sentiu o desejo de construir um templo. Ele falou, poxa, eu moro numa casa boa pra caramba, e Deus fica aí habitando simbolicamente. Deus, o trono de Deus é o céu, habitando ali de forma simbólica, mas real, né? Deus se manifestava, mas não era a morada dele, era um símbolo da morada dele, mas ele não queria, mas ele se manifestava também, né? Então, o que Davi falou? Eu vou construir. Então Deus mandou um profeta dizer para o Natan para dizer para Davi, ó, não vai ser você que vai construir. Você é um homem de guerra, um homem de sangue, tu matou muito, a tua chamada não é essa. Davi tinha que aceitar isso. Não era, Deus não escolheu ele para construir o templo. Entendeu? Deus chamou o filho dele, Salomão. Por isso que Deus deu paz, os 40 anos, embora no final ele vacilou, mas a história aqui é outra. Davi juntou todo o material, né, para Salomão construir. Tem gente, até pastores, né, que falam, não, eu não vou botar empada na azeitona de ninguém. Ele que busca o material e construa do jeito dele, né? Não era só porque Salomão era filho, mas Davi era um homem de um coração generoso. Ele tinha os defeitos dele, lógico, né? Mas Davi era um homem de coração generoso. Né? Ele fez coisa que ninguém faz hoje. Ele falou, tá certo, eu não vou construir, mas eu vou dar todo o material para o meu filho construir. Por quê? Porque não é para homem, é para Deus. Ah, eu não vou dar material para construir aquela igreja não, porque não é para mim, é para o pastor tal. Não, não é nem para o pastor tal e nem é para mim, é para Deus. Para o povo adorar a Deus. É para isso. E muitas vezes a glória de Deus vai embora por causa dessas contendas, esses egoísmos, né? Essa falta de amor que existe. Às vezes a pessoa se esquece que a obra é de Deus, que o cabeça da igreja é Jesus e que nós somos aqui apenas mordomo para administrar o que Deus colocou na nossa mão e nós temos que administrar com sabedoria. Entendeu? É isso aí que a gente tem que pensar. Entendeu? Então, Davi botou tudo na mão de Salomão, ele construiu, depois veio Nabucodonosor, por causa da abominação do povo, a idolatria, a rebeldia e por aí afora, Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E ele destruiu tudo, não deixou nada, deixou lá uns cascalhos lá, né? Destruiu os muros também. Então Deus enviou Zorobabel, certo? E ele foi lá e construiu o chamado segundo templo. É lógico que quando Salomão construiu o primeiro templo, 20 anos depois, né, que ele já era rei, a Bíblia diz que Deus encheu aquele templo da sua glória. O povo ficou louco, né, de alegria. Deus encheu diz que o templo era uma das maravilhas do mundo, de tão lindo que o templo era que Salomão
construiu. Porque no tempo de Salomão a prata não valia nada. Entendeu? De tanto ouro que existia. E Deus preparou o terreno para isso também. Entendeu? Agora, é óbvio que quando Zorobabel construiu o segundo templo, já não foi tão bonito como o de Salomão. Os que estavam vivos ainda, bem velhinhos, que viram a glória do templo de Salomão, não se entusiasmaram muito com o templo de Zorobabel. Por quê? Porque foi uma reforma que ele fez. A situação escassa, né? Ageu profetizando que o povo não queria mais cuidar do templo, queria cuidar de suas casas. Por isso que o saquetel estava furado. Quanto mais eles tinham, mais eles não tinham. Porque entrava pelo lugar e saía pelo outro. O povo não está entendendo nada. Então o profeta chama ele e fala: vocês estão cuidando da casa de vocês, fazendo o mais bonito possível, estão se esquecendo da casa do Senhor. É por isso que vocês vão ficar pobres e falidos. Aí eles acordaram e foram lá, né, fazer o que eles tinham que fazer no templo. Então é chamado segundo templo, né? Então isso aí foi o que aconteceu. Então essa palavra é muito importante para a gente entender. Agora o terceiro templo, né, foi uma reforma que Herodes o Grande, chamado Herodes o Grande, fez para, né, politicamente ele ter apoio dos judeus. Porque os judeus eram muito encrencados, era o único povo que dava uma mão de obra para Roma, tinha sempre um motim, uma confusão, um problema, mas eles eram protegidos por Deus, principalmente a tribo de Judá, porque ali viria Jesus, né? Então Deus tinha essa responsabilidade de proteger a tribo de Judá e separar o trigo do joio, né? Separou pessoas como Maria, e que teve Jesus, né, segundo a carne. Então, quer dizer, Deus sempre estava protegendo. Não que o povo estivesse andando legal, né, mas Deus, sempre no meio do joio, Deus tira um trigozinho importante para dar sequência aos seus planos, né. Então, ele levou, parece, 46 anos para construir aquele... Está construindo, o autor diz aqui que ele terminou em 66. Essa parte eu nem sabia. Para mim, no tempo de Jesus, esse tempo já estava terminado. Bem, terminado estava que todo mundo usava. Agora, algumas reformas, né, ainda precisavam. É igual, né, ao olho do dono, uma casa está pronta para todo mundo, mas para o dono ainda falta alguma coisinha. E para essa coisinha parece que terminou em 66 lá do ano do primeiro século. Certo? Agora, a presença de Deus, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, né, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, está lá em Mateus 27, 51, né, e assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Quando o véu do templo se rasgou, Jesus falou assim: está consumado. Aí o véu do templo se rasgou lá. Porque no véu do templo só podia passar do véu para dentro do lugar santíssimo uma vez no ano e com sangue de animais. Aí Jesus entra no Santo dos Santos, lá no céu, e o véu do templo se rasga aqui na terra. Mas aí Jesus não entra com sangue de animais, entra com seu próprio sangue. Entendeu? Aí o problema, o véu do templo, o sumo sacerdote entrava lá. Aí saía, o véu permanecia. A permanência do véu significava o quê? Que o problema do pecado não foi resolvido. Porque sangue de animais só quebrava o galho. Uma palavra chula, mas só quebrava o galho. Mas quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Foi diferente. O sangue de Jesus não quebrou o galho. O sangue de Jesus não era como o sangue de animais, que só era uma didática até que o sangue de Jesus viesse. Então, quando o véu se rasgou, porque era o sangue de Jesus, entendeu? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando o véu do templo se rasgou, Jesus falou: olha, o problema do pecado foi resolvido. Agora todos nós
podemos entrar no Santo dos Santos. O que simbolizava o Santo dos Santos? A presença de Deus. O véu do templo se rasgou, o problema do pecado foi resolvido, agora você pode entrar na presença de Deus para orar, para ser liberto, para ser salvo. Hoje Jesus pode falar, vinde a mim, porque o véu do templo se rasgou, o problema do pecado foi resolvido e o caminho está aberto. O escritor aos Hebreus fala que esse caminho é o novo e vivo caminho. Foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É tudo aquilo que você aprende que Jesus Cristo salva, mas tem que ter mais alguma coisinha, sai fora. Isso é heresia. Jesus não precisa de ajuda de nada para salvar. A única coisa que Jesus vai querer para o salvo é que ele viva uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Jesus falou, olha, o caminho é novo e vivo, mas é estreito. Entendeu? Então, o caminho é vivo e novo, mas é santo. E um dia vai fechar. Está aberto. Quem quiser, vem e beba de graça da água da vida. Porque a glória de Deus, ela se manifesta na pessoa de Jesus. E Jesus, ele libera essa glória sobre a vida da igreja através do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, é preciso. Jesus, ele substituiu. Entendeu? Ele substituiu aquela glória de Deus da forma como ela se manifestava simbolicamente nas coisas. Hoje é o próprio Jesus, o Senhor Jesus, substituiu de uma vez por toda o templo. Jesus falou que ele era o templo agora. Acabou. Entendeu? E nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios, capítulo 6 e 3. Parece que em 3 ele fala mais da congregação, mas no capítulo 6 ele fala sobre o crente individualmente. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmo, por isso glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Por você ser templo do Espírito Santo, agora, a partir de agora, você não pertence mais a você, tu não pode mais fazer do teu corpo o que tu quiser, porque o teu corpo e o teu espírito agora pertence a Deus. Entendeu? Então, cuidado com o teu corpo, cuida dele, porque ele é o templo do Espírito Santo. Hoje o teu corpo não pode ser usado para bagunça, para murmuração, para cobiça, para nada, porque o teu corpo manifesta a glória de Deus. Como? O teu corpo é a habitação do Espírito Santo, simbolizando a Trindade na tua vida. Então, querido, concluímos que em alguns casos, tanto Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. Jesus foi rejeitado. Era necessário ele morrer pelos nossos pecados, mas isso aí não justifica a intenção do diabo através da vida das pessoas quando prenderam a Jesus. Inveja e ciúme. Né? No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram Jesus pela justiça, não pela justiça de Deus, né? Mas pela sua própria justiça, entendeu? Lá em Romanos 10:3 diz, não conhecendo a justiça de Deus, porque não quiseram, não deram valor, né? Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. É igual aquele fariseu. A salvação dele era para a justiça própria. Ah, eu não sou como os demais homens, pecador, entendeu? Não, hoje eu sou dizimista, guardo o sábado, guardo a lei toda, entendeu? Eu sou melhor do que esse publicano aí. Você é um cara realmente, seria presbítero em qualquer igreja aí.
Mas só que no céu tu não entra. Porque no céu só entra quem está debaixo da justiça de Cristo. Porque na cruz Jesus fez justiça por nós. Como? Se assustou? Como? Olha só, Deus pegou o teu pecado e botou sobre Jesus lá na cruz. E pegou a justiça de Cristo lá na cruz e botou sobre você. Então, quando Deus olha para Jesus, ele vê o meu pecado. E quando ele olha para você, ele vê a justiça de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, querido, se mantenha fiel a Deus, que a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Mas se você se rebelar contra o teu Deus, virar as costas para Deus, cair de cabeça no pecado, a glória de Deus vai se afastar da sua vida. E você vai pagar o preço alto de não ter valorizado aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Aquela glória perdida, quando o templo foi destruído, ela foi alcançada por Jesus, não só para ele, mas para que a sua glória se manifeste na igreja. Então, querido, que Deus te abençoe e que nós possamos entender a necessidade de ser fiel a Deus e valorizar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tá bom? Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever, dar seu like, entendeu? Compartilhar, deixar o seu comentário, tá bom? Deixa o seu comentário aí que é muito importante. Um abração e se você disser de onde você é, me anima mais ainda. Um abração, hein? Tamo junto.